Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus e com respeito às leis ao povo rioverdense, declaro aberta a sessão. Eu solicito ao senhor secretário que faça a chamada dessa sessão em 2 de setembro de 2013. Décima quinta sessão ordinária da 12ª Legislatura da Câmara Municipal de São Sebastião do Rio Verde, dia 2 de setembro de 2013. Antônio Ribeiro Neto. Presente. Benedito Jorge da Silva. Presente. Cláudio Ribeiro de Souza. Presente. Edneia Guimarães Lobo. Presente. Eliezer Rodrigo Nogueira. Presente. Evaldo Carlos da Silva. Presente. Luiz Helena Marques. Maurício de Bias Neto. Presente. E Paulo Henrique de Souza Pinto. Presente. Eu solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão ordinária desta casa, realizada em 19 de agosto de 2013. A ata da 14ª sessão ordinária da 12ª Legislatura da Câmara Municipal de São Sebastião do Rio Verde, realizada em 19 de agosto de 2013. Presidente, vereador Benedito Jorge da Silva. Vice-presidente, vereador Paulo Henrique de Souza Pinto. Secretário, vereador Maurício de Biasi Neto. Comparecimento, 9 vereadores: Antônio Ribeiro Neto, Benedito Jorge da Silva, Cláudio Ribeiro de Souza, Edneia Guimarães Lobo, Eliezer Rodrigo Nogueira,
Evaldo Carlos da Silva, Luiz Helena Marques, Maurício de Biasi Neto e Paulo Henrique de Souza Pinto. Início às 19 horas, término às 19h45. Aos 19 dias do mês de agosto do ano de 2013, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal de São Sebastião do Rio Verde, localizada na rua Tomás Constâncio, número 417, no plenário Tomás Constâncio, fizeram-se presentes os vereadores acima relacionados. Estando todos os vereadores presentes e havendo, portanto, número regimental. O senhor presidente declarou aberta a sessão e solicitou ao senhor secretário a fazer chamada, constatando-se a presença de todos os vereadores. Expediente. Iniciando o expediente, foi feita a leitura da ata da sessão anterior, que foi submetida à votação simbólica e aprovada sem ressalvas, por unanimidade. Na sequência, foram lidas as correspondências a saber: ofício número 007/2013, do setor de contabilidade desta Casa, com data dia 12 de agosto de 2013, caminhando o balancete das receitas e despesas da Câmara Municipal, referente ao mês de julho de 2013. Ofício número 156/2013, do Executivo Municipal, com data dia 15 de agosto de 2013, caminhado ao presidente da Câmara, caminhando o balancete do mês de julho de 2013. Ofício número 159/2013, do Executivo Municipal, com data de 16 de agosto de 2013, encaminhado ao presidente da Câmara, encaminhando resposta do ofício de número 63/2013 desta Casa Legislativa, com relação ao impacto financeiro do projeto de lei ordinário 03/2013, para análise dos senhores vereadores desta Câmara. Prosseguindo, o senhor presidente pediu ao senhor secretário que fizesse a leitura da seguinte proposição, que a seguir foi distribuída aos vereadores e comissões competentes para estudos e pareceres. Projeto de lei ordinária de número 04/2013. Altera o valor da subvenção social à Associação Casa de Saúde São Sebastião, conforme disposto na lei ordinária número 893/2012, de 29 de 11 de 2012, e dá outras providências, encaminhado pelo ofício do Executivo número 159/2013. Após a leitura do citado projeto de lei, o vereador Evaldo Carlos da Silva pediu ao senhor presidente para que seja colocado na ordem do dia desta sessão o referido projeto de lei e também um projeto de lei ordinária 04/2013, para as devidas discussões e votações nesta sessão. Ordem do dia. Atendendo ao pedido do vereador Evaldo Carlos da Silva, o senhor presidente colocou na ordem do dia dessa sessão, para as devidas discussões e votações, os projetos de lei abaixo a saber: projeto de lei ordinária de número 003/2013, institui um programa de recuperação de créditos fiscais, PROREFs, com aplicação da anistia fiscal e das outras providências. Inicialmente, as comissões permanentes manteve o mesmo parecer de número 007/2013, com data dia 14 de junho de 2013, este concluído pela aprovação da matéria. Em seguida, o projeto de lei foi colocado em única discussão, havendo oradores. Por fim, foi colocado em única votação, sendo aprovado por unanimidade, ou seja, por 8 votos. Projeto de lei ordinária número 004/2013. Altera o valor da subvenção social à Associação Casa de Saúde São Sebastião, conforme disposto na lei ordinária número 893, de dia 26 de novembro de 2012, e dá outras providências. Inicialmente, as comissões permanentes pediram dispensa de parecer e liberaram o mesmo para as devidas discussões e votações em plenário.
Em seguida, o projeto de lei foi colocado em única discussão, não havendo oradores. Por fim, foi colocado em única votação, sendo aprovado por unanimidade, ou seja, por 8 votos. Manifestações finais. Concluída a ordem do dia, o senhor presidente franqueou a palavra ao senhor João Batista da Silva e posteriormente aos senhores vereadores, conforme abaixo a saber. João Batista da Silva veio fazer um convite aos senhores vereadores e aos produtores rurais do município para participarem da reunião a ser realizada no próximo dia 22 de agosto na igreja São Judas Tadeu, no bairro Pé do Morro, a partir das 5 horas, para tratar de interesses dos produtores rurais e, na ocasião, será feito o sorteio do início dos trabalhos de aragem de terra. Vereador Evaldo Carlos da Silva fez os seguintes pedidos verbais para serem encaminhados ao Executivo Municipal através de ofício com os seguintes assuntos: dar esclarecimentos a esta Casa sobre as mudanças na área de educação em nosso município para o ano letivo de 2014 e dar conhecimento a esta Casa Legislativa com relação à falta de material odontológico de consumo nas áreas de educação e saúde em nosso município. Vereador Luiz Helena Marques fez alguns comentários sobre vários assuntos pertinentes à área de saúde desse município, na qual ela trabalha, dentre eles sobre o cargo do ACD e do funcionário que trabalha na área de epidemiologia e no PSF ao mesmo tempo. A vereadora diz que quer saber como que isso funciona e quer explicações dos responsáveis, mas que o responsável pela área de saúde não sabe o que está acontecendo. E por isso ela quer que alguém dê explicações ou esclareça melhor este assunto. A vereadora cobrou novamente o presidente dessa casa, que prometeu a ela trazer as respostas de seus pedidos por escrito na reunião passada, e ele acabou esquecendo. E pede para ele traga essas respostas na próxima reunião a ser realizada no próximo dia 2 de setembro de 2013. Em resposta à vereadora, o presidente da Câmara pediu desculpa a ela e diz que, na reunião do dia 2 de setembro, ele trará estas respostas sem falta. Devido à correria do dia a dia no serviço, ele acabou esquecendo. Vereador Benedito Jorge da Silva pediu para constar na ata dessa sessão os falecimentos do rioverdense senhor Antônio Evaristo, ocorrido neste último final de semana. Ele também comunicou aos nobres colegas e ao público presente que já está no ar na internet, a partir dessa data, o site dessa Casa Legislativa, com o seguinte endereço: sãosebastiãodorrioverde.mg.leg.br. O senhor presidente também parabenizou todas as pessoas e funcionários que organizaram a 9ª Conferência de Assistência Social, realizada no último dia 7 de agosto de 2013. Ao encerrar a reunião, o senhor presidente agradeceu a presença do público e convidou todos para a próxima reunião ordinária da Câmara, a ser realizada no próximo dia 2 de setembro de 2013, às 19 horas. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada a reunião e, para constar, lavrou-se a presente ata, que vai assinado pelo presidente e pelo secretário, possuindo ainda, como parte integrante desta, a gravação integral da sessão em áudio e vídeo, registrando na íntegra todos os pronunciamentos e demais acontecimentos da sessão, realizado nos termos do artigo 199-A do regime interno da Câmara. A ata está em discussão. Em votação simbólica. Todos aqueles que estão a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Agora o senhor secretário fará a leitura da ordem do dia da sessão em 2 de setembro de 2013.
15ª Sessão Ordinária, dia 2 de setembro de 2013. Ordem do dia. Primeiro, leitura das correspondências recebidas e enviadas. Segundo, proposições apresentadas pelos vereadores. Terceiro, proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal, número 001/2013, que modifica a duração do mandato da mesa diretora da Câmara Municipal. Autores: Cláudio Ribeiro de Souza, Edneia Guimarães Lobo, Evaldo Carlos da Silva e Luiz Helena Marques. Quarto, projeto de lei ordinária de número 05/2013. Dispõe sobre concessão de subvenções sociais às entidades que menciona e das outras providências. Autor: Executivo Municipal. Quinto, projeto de lei ordinária de número 06/2013. Estima a receita e fixa a despesa do município de São Sebastião do Rio Verde para o exercício financeiro de 2014. Autor: Executivo Municipal. Sexto, projeto de lei ordinário de número 07/2013. Dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2014 a 2017. Autor: Executivo Municipal. Sétimo, projeto de lei ordinário de número 08/2013. Dispõe sobre a fixação de taxas para o abate de animais no matador municipal. Altera o artigo 1º da Lei Municipal de número 589/97. E autor: Executivo Municipal. E oitavo, avisos. Gente, esse projeto do abatedouro aqui, o prefeito, os outros vai para as comissões, né? Claro, os outros projetos vai para as comissões. Mas como está mandando um projeto meio de urgência por causa do negócio do desmatador, que já fechou um punhado por aí afora, que eu estou sabendo, de porco, já fechou de Pozópolis, de Virgínia, aqui o do Matheus, do Maurício, fechou também. Então o prefeito mandou esse projeto aqui para nós pôr em discussão, votação hoje, quando mais rápido puder. Então o projeto está em discussão, igual o resto a gente deixa para pôr essa reunião. Senhor presidente, eu peço a palavra. Eu acho importante que seja feita a leitura do projeto. Eu até, a princípio, não sou contra votar hoje, não. Mas tem aqui qualquer coisa, o Mauricinho dá uma lida mesmo. Então, é porque eu não concordo com esse valor, não. Eu fiquei sabendo que o valor cobrado em Itanhandu é R$30. Então, acho que a gente deve dar uma... Não, eu até acabei de... Já que é uma novidade, então vamos facilitar um pouco para os açougueiros do município. Não, eu acabei de ligar para aquele veterinário que está ajudando a gente aqui, o Bruno, o Cal viu aí com nós, né? Que também faz essa parte da vigilância sanitária lá. Ele falou de Tamonte está 30, mas o couro é para a prefeitura. Quanto mais eles vender, mais a prefeitura vai arrecadar com os couros. Aqui no caso, a prefeitura não pega os couros, vai para o coureiro, os açougueiros que vendem alguma coisa, compensa a outra. Então, por isso que eu estou falando para vocês, né? O projeto ainda está em discussão. Marcinho, você leu a leitura do projeto para nós? Ofício número 179/2013. Assunto: encaminha projeto de lei. Serviço: Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo Senhor Presidente, vimos por meio deste cumprimentar Vossa Excelência e demais vereadores nessa oportunidade em que encaminhamos para apreciação o projeto de lei que dispõe sobre a atualização da taxa de abate para animais no matador municipal. Esperamos que o referido projeto de lei seja analisado e receba aprovação dos nobres vereadores, considerando a justificativa da mensagem anexa.
Atenciosamente, José Ricardo Diniz, Prefeito Municipal. Excelentíssimo Senhor Benedito Jorge da Silva, Presidente da Câmara Municipal de São Sebastião do Rio Verde. A lei que dispõe sobre a fixação de taxas para o abate de animais no matadouro municipal, Lei número 568/97, de 9 de dezembro de 1997, não prevê em seu texto o reajuste dos valores especificados, estando estes desatualizados já há bastante tempo. Justificativa. Preocupamos o fato que a taxa não vem sendo cobrada desde 2005. Se considerarmos o número de animais abatidos para o consumo dos 2 açougues da cidade e não cobrança de taxas, além de forçar o município a fazer despesas sem qualquer retorno, leva à prática do que pode ser denominado de renúncia de receita e de valor expressivo. Sendo assim, a necessidade de regularizar a situação, o que implica na urgência para apreciação e votação do projeto. Considerando que as instalações do matadouro não são adequadas para o abate de suínos, optou-se por retirar a possibilidade de abate desses animais, permanecendo os demais bovinos, caprinos e ovinos. Em se tratando de projeto de lei de interesse público, que visa a regularização de uma situação de ordem fiscal, e considerando que isso proporcionará arrecadação por serviço disponibilizado aos comerciantes locais, é que se espera-se a sua aprovação pelos membros desta Casa Legislativa. São Sebastião do Rio Verde, 30 de agosto de 2013. José Ricardo Diniz, Prefeito Municipal. A Câmara Municipal de São Sebastião do Rio Verde aprovou. A Câmara Municipal de São Sebastião do Rio Verde aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Dia 9 de dezembro de 1997, passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a fixar a taxa para os abates de animais no matadouro municipal, que terá o seguinte valor por cabeça. Bovinos, caprinos e ovinos, R$40. Primeiro, o serviço de abate e a respectiva taxa do CAPT somente se aplicarão aos comerciantes do município. Segundo, o valor será reajustado anualmente pelo índice oficial, INPC. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. São Sebastião do Verde, 30 de agosto de 2013. E outra coisa também que a gente não pode comparar, porque, por exemplo, em Tamonte o veterinário Vomig lá eles matam 150 a 180 por semana. É claro que tem que cobrar uma taxa menor, que senão o açougueiro não aguenta também, né? Agora aqui é no máximo 6, né? Então, o projeto está em discussão. Eu peço dispensa das comissões. Eu peço a palavra, senhor presidente, porque, pelo que eu observo, eu acredito que não ficará só na taxa do matador. Né? A regularização da atividade comercial do açougue envolverá outras cobranças. Então, eu acho interessante a gente pensar, nesse primeiro momento, em cobrar uma taxa menor, que eu estou propondo aqui, R$30, e, no futuro, com a reforma do Código Tributário, que é uma coisa que Vossa Excelência sabe que nós teremos que fazer, aí nós podemos rever esse valor. Porque, pelo que eu conversei com o Celinho antes da reunião, estava junto com o Toninho, e ele argumentava que terá outros custos, outros documentos que eles terão que retirar, em termos de vigilância sanitária. A vigilância sanitária está em cima, nós estamos sabendo. Então, eu acho interessante a gente pensar em colocar uma taxa menor nesse primeiro momento e depois, na reforma do Código Tributário, aí sim pensar num valor mais adequado à nossa realidade. Como vai ser beneficiado também, que a carne vai sair do açougue também, carimbado também, é um valor estimável.
Não, e tem uma coisa que a prefeitura vai ter que comprar também, de imediato, que agora não pode ser abatida a criação na marreta, tem que comprar aquela pistola automática que acho que não pode matar o gado em pé, tem um tanto de exigência da vigilância sanitária, né? Então, é por isso que, igual eu falei, o Paulinho foi que já cobrava, nem sabia disso, foi dito, cobrava assim essa taxa, e parou, mas então todo lugar está cobrando agora. Presidente, posso falar? Falar. Então, é o que foi falado aí, né? Eu acho que eu não sabia que nem não se pagava, né, essa taxa, né? Desconhecia, né? Agora, a questão é cobrança de vigilância sanitária mesmo, né? Será que o matadouro está correto, né? Porque depois eles vão pagar e depois vai haver mais cobrança, né? Aí, como você falou, comprar isso aí tudo. E esse dinheiro que se paga, aí vai ser aplicado em quê? No próprio matadouro? Deve ser no próprio matadouro e vai para a parte, sei lá, vigilância sanitária que vai, né, ver essas coisas, porque lá no caso, já vi lá, eles falaram que tá tudo certo, tá coberto certinho com forro, tem umas azulejada tem em cima, tá tudo coisa, só que tem que comprar pistola automática. Acho que deve ter mais adequado. Aí porque vem as cobranças mesmo, né? Não, mas as cobranças que vem... esse dinheiro vai ser para então, ser... as cobranças que vem não é do dono do açougue, é a prefeitura que tem que arcar com a despesa. No local, né? Que já se cobra, né? Um negócio pra pensar. E esse dinheiro vai ser bem beneficiado pela conservação do matador, né? Conservado, tudo certinho. Vi falar também que acho que não pode mais jogar, não sei se é o sangue vai ter que fazer tipo de uma caixa de coleta. Não, tem várias adequações que vai ter que ser feitas nesse matador, né? A exigência se for começar, né, a cobrança, coisas assim. A vigilância realmente está fiscalizando. Então, quando tem fiscalização, né, tem cobrança, né? Eu peço a palavra, senhor presidente. Mas se não haver essas cobranças, o próprio IMA pode vir aqui e fechar verdade. O matadouro. Pode. Sim. Aí essa cobrança é para regularizar a situação. Pode vir mais algumas regularizações que eles vão pedir, mas essa é uma das primeiras. A regularização do pagamento. Eu nem sabia também, essa semana que eu com o Paulinho de Passemos lá em Pouso Alto, vi o matador tudo seco lá e que falaram também que lá tá fechado já faz tempinho também, de Virgínia, não sabia também. Não é só pagamento, eles estão fiscalizando até o local mesmo, né? O negócio está ficando assim muito difícil. Na administração... O que eu vi lá em Tamonte foi a questão de local, higiene, né? Higienização. Eu não conheço de Virgínia, mas falo pelo que meu tio me fala, que ele péssimo. Tem curral que é muito mais limpo que o matador de lá. Lá agora é uma casa de morada. Eu passei lá, eu vi a casa de morada com móvel e tudo assim, lá fechou. E ele até faz questão de quando ele matava, agora não sei se está matando mais, ele matava aqui em São Sebastião. Então eu acho interessante a gente votar, né, votar como é necessidade do município, mas votar com um valor menor nesse primeiro momento. Depois, mais para frente, aí vota um valor mais adequado para a realidade do município, até porque tem outras coisas para a gente analisar no Código Tributário, que não é só a taxa do matador. Só falar, Paulo Henrique? Eu sugiro ao senhor que faz a votação da emenda do Evaldo e põe em votação. Se passar, depois a gente vota o projeto, né? Eu vou pôr por votação, então, com a emenda que o Evaldo fez. A emenda, ela modifica só o valor, passa para R$30. De 40 para 30. Oi? Eu queria falar que eu sou contra isso, porque eu acho que uma arrecadação maior dos açougueiros também pode ter um investimento maior no matador e está sempre em dia com os pagamentos. É isso. Vai por votação, então, com a emenda do Evaldo. Paulo Henrique? Eu sou contra. Edneia? Sou a favor da emenda. Cacau? Sou a favor. Luiz Helena? Então, no início, né, como foi falado, cobra uma taxa menor, depois vai adequando, porque eu não sei nem quantos animais são abatidos, né, então... Aqui no máximo é 6. Eu não sei nem
né, como é que é o custo disso, né? Não sei. Aqui no máximo é Sei. 6 por semana, né, que abate. Tá. Evaldo, eu sei o... Só a favor, e só acrescentando que o matadouro só não fechou porque as condições do prédio são boas, né? E foram feitas algumas alterações na administração passada que permitiu que ele continuasse funcionando normalmente. Rodrigo. Sou contra, presidente. Toninho. Senhor presidente, a princípio até achei o valor um pouco alterado, mas como o couro fica para o açougueiro, e levando em conta também que os açougueiros já foram beneficiados já praticamente 7 anos sem pagar nada, né? E eu sou a favor do projeto com esse valor. Mauricinho. Eu sou contra a emenda, senhor. Quanto a emenda? Quanto a emenda, né? Emenda. Então deu 4-4. Eu desempato, eu sou a favor dos R$40 também. Portanto, o projeto foi aprovado por 5 votos a contra 4. Não. Foi emenda, justamente. Perdão. Oi? Agora o projeto está em votação. Paulo Henrique. Sou a favor do projeto. Edneia. A favor. Cacau. A favor, Dio. Liz Helena. A favor, né? Evaldo. A favor, mas reiterando a questão da emenda, né? Que nós acredito que seja a posição dos colegas que me antecederam, que somos a favor com a emenda num valor menor. Rodrigo. Sou a favor, presidente. Toninho. Sou a favor, presidente, na íntegra pelo projeto. Mauricinho. Eu sou a favor, senhor presidente. Portanto, o projeto foi aprovado por unanimidade. E esse projeto aqui a proposta da emenda à lei orgânica, eu sou favorável também. Se vocês quiserem que eu já ponha em discussão e votação, o dia de hoje não está necessidade. Isso não pode. Não, né? Pode ser emenda à lei orgânica e... justamente. Eu agora solicito ao senhor secretário que faça as leituras das seguintes correspondências. Ofício número 172/13. Assunto: encaminha projeto de lei. Serviço: Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo senhor presidente, submeto à elevada apreciação dessa egrégia Câmara Municipal o projeto de lei que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2014 a 2017. A proposição foi elaborada em consonância aos mandamentos constitucionais e legais aplicáveis à matéria, contendo planejamento municipal para 4 anos, bem como o anexo das prioridades e metas que se realizarão em 2014, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovada neste exercício financeiro. O Plano Plurianual de 2014 a 2017 estabelece diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal para as despesas de capital e de outras delas decorrentes, e para as relativas ao programa de duração continuada. Em conjunto, trazemos diagnóstico municipal do município contendo, primeiro, histórico do município, segundo, localização e aspectos logísticos, terceiro, aspectos físicos e ambientais, e quarto, aspectos demográficos e demografia. Quinto, aspectos econômicos, produção econômica, produção agropecuária, agricultura familiar e mercado de trabalho. Sexto, aspectos sociais, pobreza e transferência de renda, assistência social, inclusão produtiva, educação e saúde. Sétimo, aspectos da gestão municipal, finanças públicas e recursos humanos. Oitavo, fonte.
Diante da relevância pública da peça orçamentária inclusa, solicitamos aos nobres vereadores sua apreciação e aprovação. Atenciosamente, José Ricardo Diniz, Prefeito Municipal. Ofício número 173/2013. Assunto: encaminha projeto de lei. Serviço: Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo Senhor Presidente, submeto à elevada apreciação dessa Igreja Câmara Municipal o projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município de São Sebastião do Rio Verde para o exercício financeiro de 2014, em cumprimento à Constituição da República Federativa do Brasil, Constituição do Estado de Minas Gerais, Lei Orgânica Municipal, Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, e a Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000. Em termos conceituais, destacamos: Lei de Iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. A Lei de Orçamentos conterá a discriminação da receita e despesas de forma a evidenciar a política econômico-financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios de unidade, universalidade e anualidade. Nesse compasso, a proposta orçamentária do município foi elaborada de acordo com as regras constitucionais e legais, em perfeito seguimento ao planejamento contido no Plano Plurianual 2014-2017 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2014. O projeto da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2014 contém previsão da receita e fixação da despesa, fonte da receita pública, destinações dos recursos orçamentários aos órgãos de governo municipal, e autorização para abertura de créditos suplementares, transposições, remanejamentos e transferências de até 30% da despesa total fixada no orçamento do município para 2014, bem como para a contratação de operações de crédito. A receita foi estimada e a despesa fixada em R$ 15.501.870, sendo R$ 11.508.422 do orçamento fiscal e R$ 3.993.448 do orçamento de Seguridade Social. A estimativa da receita foi realizada com base em um estudo técnico que teve como parâmetro o comportamento de arrecadação municipal nos últimos anos. Mediante a metodologia e a memória de cálculo constante no anexo fiscal da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2014, a fixação da despesa observou a classificação institucional, funcional e por natureza, cuja proposta orçamentária aqui apresentada, contendo mensagem de encaminhamento, projeto de lei e anexos, representa uma visão clara e real de todos os gastos que o poder público municipal necessita realizar com a manutenção de sua estrutura administrativa, com serviços públicos de interesse local, tais como educação, saúde e assistência social, e com demais investimentos em obras públicas. Assim, as despesas correntes somam R$ 8.558.874, sendo que R$ 5.044.461 de pessoal e R$ 3.514.403 de outras despesas correntes. As despesas de capital somam R$ 6.932.108, sendo R$ 6.840.415 de investimentos, R$ 17.720 de inversões financeiras e R$ 73.900
R$ de amortização da dívida. Consta ainda reserva de contingência no valor de R$ 10.888. Face à relevância da matéria, solicitamos aos 9 vereadores a apreciação e aprovação do projeto de lei orçamentária para o exercício financeiro de 2014. Cordialmente, José Ricardo Diniz, Prefeito Municipal. Ofício número 174/2013. Encaminha projeto de lei. Serviço, Gabinete do Prefeito. Senhor Presidente, submeto à elevada apreciação dessa Igreja Câmara Municipal o projeto de lei número 174/2013, que dispõe sobre a concessão de subvenções sociais às entidades que menciona e das outras providências. A referida proposição foi elaborada nos termos e modos dispostos na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000 e Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2014. Nesses termos, a administração municipal, com enfoque na melhoria da qualidade de vida da população, visa subvencionar as entidades mencionadas no projeto de lei incluso, que deverão se encarregar de executar as atividades de caráter público e social, em compatibilidade à sua área de atuação. Para a efetivação do planejamento afeto à concessão das subvenções sociais em questão, o Executivo Municipal consignou dotações próprias na proposta orçamentária de 2014. Diante da relevância da proposição, solicitamos ao ilustres edis sua aprovação. Atenciosamente, José Ricardo Diniz, Prefeito Municipal. Proposta de emenda à Lei Orgânica, número 001/2013. Restabelece para 2 anos a duração do mandato da mesa diretora da Câmara Municipal. A mesa da Câmara Municipal de São Sebastião do Rio Verde, nos termos do parágrafo 2º do artigo 53 da Lei Orgânica Municipal, faz saber que o plenário da Câmara aprovou e ela promulga a seguinte emenda ao texto da Lei Orgânica do município. Artigo 1º. Fica modificados os artigos 41 e 42 da Lei Orgânica Municipal de São Sebastião do Rio Verde, passando a vigorar com a seguinte redação. A eleição para renovação da mesa realizar-se-á sempre na última reunião ordinária do primeiro biênio da legislatura, considerando-se automaticamente empossados ou eleitos a partir do dia 1º de janeiro do ano subsequente. O mandato da mesa será de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo no mandato imediatamente subsequente. Artigo 2º. Esta emenda à Lei Orgânica entra em vigor a partir de sua publicação. São Sebastião do Verde, 1º de julho de 2013. Justificativa. Reavaliamos a emenda à Lei Orgânica número 01/2012, aprovada há poucos meses por essa Casa, e chegamos à conclusão que foi um equívoco a modificação do mandato da mesa para 1 ano. Nessa nova análise, observamos novos fatores, como a disposição demonstrada por alguns dos 9 vereadores, a manutenção da similaridade com a regra dos parlamentos federal e estadual. E ainda o fato de não haver mais remuneração diferenciada para o presidente da Câmara a partir de 2013. Julgamos por bem, então, apresentar a presente proposta no sentido de retornar com a redação anterior dos artigos 41 e 42 da Lei Orgânica, restabelecendo assim a duração de 2 anos para o mandato da mesa. São Sebastião do Verde, 1º de julho de 2013. Vereadora Edneia Guimarães Lobo, vereador Cláudio Ribeiro de Souza, vereador Evaldo Carlos da Silva e vereadora Luísa Helena Marques. Ofício número 178/2013.
Informação. Serviço, Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo senhor presidente, venho por meio deste cumprimentá-lo e acusar o recebimento do ofício número 082/2013, datado dia 21 de agosto de 2013, que encaminhou a essa prefeitura os pedidos verbais de autoria do vereador Evaldo Carlos da Silva, a qual passo a informar. Em relação às mudanças na área da educação, venho esclarecer que já estão sendo tomadas todas as providências necessárias. E em relação ao material odontológico e de consumo nas áreas de educação e saúde, também já foram tomadas as providências cabíveis e necessárias. Sem mais para o momento, coloco-me ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos. Atenciosamente, José Ricardo Diniz, Prefeito Municipal. Tem as palavras, não? Só queria perguntar uma pergunta para o Evaldo, da proposta de emenda à Lei Orgânica número 01/2013, se ela for aprovada esse ano, já está valendo ano que vem. Aí depois, o último ano, fica um ano só? Não seja o caso de ser aprovado o ano que vem? Essa proposta aí, ela surgiu do interesse de outros vereadores e meu também de voltar ao que era antes. Mas a validade dela depende do que nós aprovarmos aqui. Você pode começar a valer a partir do ano que vem, ou daqui a, no caso, 1 ano e meio. Então, depende daquilo que nós aprovarmos. Né? Obrigado. Agora, nobre colega vereadora, Luiz Helena, a resposta daquele dia, eu não esqueci hoje não. O prefeito me falou que vai ter que contratar uma pessoa urgente para poder fazer isso, porque vai abrir o processo seletivo em várias áreas. Então, como tem que ir procurando as pessoas, tem que contratar muito rápido a pessoa, que até o dia 31 parece, tem que ser. Isso é uma verba que vem para o PSF, porque eu não entendo muito dessa área. Se não, sei lá, se não pôr a pessoa lá, a verba não vem, não continua vindo mais. Senão há corte, né, a minha preocupação era essa, né, justamente porque... É a Fernanda que não há corte, né? A Fernanda que estava lá está me explicando para mim também. Não contratou ninguém ainda. Não contratou ninguém ainda. A semana ontem que eu conversei com ele, foi que até o final do mês, né? Até o final do mês que a Fernanda me falou. Não temos matéria para ser discutida e votada na hora do dia da sessão. A palavra está aberta aos nobres colegas. Senhor presidente, eu peço a palavra. Um pedido meu verbal para o prefeito, né, da nossa cidade, sobre o tratamento de esgoto. Que o tratamento de esgoto está precisando de um funcionário fictivo lá, sabe? Para que ele volte a funcionar 100% correto, né? Porque não está funcionando, né? Tem que passar a calça, dar uma caiação, né? Para ficar bem desinfetado. Tem preparado certinho, isso, né? E eu lembro muito bem quando o VAD falou para o Ailton, que para o Ailton cuidar lá do tratamento de esgoto como se fosse uma casa dele mesmo, né? E infelizmente não está sendo feito. O Paulinho está indo lá 3 vezes por semana, ele está fazendo o que pode, mas ele trabalha, né, serviço geral, então ele não fica lá. Então é só isso, viu? Se for possível. Né? Não, pode deixar, Cacau. Eu faço ofício para ele também. Tá bom? Na próxima reunião eu te dou. Tá, joia. Obrigado. Nada. Presidente, então, aí, em relação a essas coisas, assim, de contrato, eu sou a favor de processo seletivo, né, que eu acho que dá oportunidade para pessoas da cidade participar também, né, e que se for contratar em outras áreas, que haja o processo seletivo, né, ao invés de se chamar e contratar, às vezes, pessoas de fora, né, no caso. É importante ressaltar que esse tipo de contrato, ele é ilegal, né? Ainda mais que conta com a omissão do executivo, que já tem muito tempo sem essa profissional. Nós sabemos muito bem o motivo que não foi renovado o contrato, nem feito processo seletivo, o que é o motivo que não cabe na administração pública. Então, acho que já está mais do que na hora do prefeito
agir e fazer o que deve ser feito, que é o processo seletivo para esse caso, né, e mais para frente uma outra situação mais definitiva, que nós sabemos bem qual é. Mas esse tipo de ajeita aqui, ajeita ali, a Luísa Helena sabe muito bem disso, que o município corre risco de perder recursos nessa área, né, e até profissionais nessa área, porque não vai ter como a prefeitura bancar esse tipo de serviço. Então é lamentável que isso esteja acontecendo, e por motivos de politiquinha, conforme foi dito na última reunião. Gente, antes de terminar também, eu quero parabenizar também o coisa do Proerd que teve ali na quadra, que sei se algum de vocês estiver lá. Eu parabenizo o soldado lá, o Éder, que foi uma maravilha, criançada. A gente fica até emocionado de ver os alunos que foi sorteado as bicicletas, que receberam as bicicletas lá, os coitadinhos ficaram alegres, outros receberam bola. Então eu parabenizo mais uma vez o Éder lá, o tenente lá de São Lourenço, comandante do destacamento, que veio aqui também fazer uma palestra para a criançada sobre droga, que a gente tem filho, tem neto, você não quer ver um filho da gente cair no mundo das drogas. Então, quando eu falei para o Éder, dependendo de mim na Câmara, lá, os nobres colegas estão tudo dispostos a ajudar a gente, tendo uma bicicleta, o que for possível. Então, eu parabenizo uma vez. E também o Dr. Paulo ali fez uma cavalgada sábado do clube, na turma do Clube do Cavalo lá também. Eu até passei pelo caminho, achei muito bonito. Só que devia ter mais, né, Dr. Paulo? Mas, infelizmente, por causa da festa de Virgínia, uns falou que chegou em casa cedo, dormiu até tarde. Mas na próxima, aí o Paulo Henrique também não foi. Na próxima que vai fazer, em outubro, né? 4 de outubro, 5 de outubro. Sem eu pedir a palavra para ele, mas já estão todos convidados. Até eu vou dessa vez, se Deus quiser também. Então, e outra coisa também, mais uma vez, infelizmente, a gente tem que falar aqui, né? O falecimento de mais uma rioverdense, que é a dona Palmira, lá, vizinha minha lá também, quero que conste em ata também. Qual? Carlos da Rosa. O Carlos, eu conheço o Carlos da Rosa, do Rio do Santo também, mais dois, né? 2 rioverdenses aqui também, que é consta em ata também. E a palavra continua aberta. Eu peço a palavra, senhor presidente, nesse sentido de homenagear, né? Não pude participar da formatura do Proerd, mas nós acompanhamos, ano passado teve a oportunidade de participar, e é um trabalho muito importante de prevenção que é feito pela Polícia Militar. Gostaria de destacar um trabalho que foi feito na escola, no sábado, sobre o trem turístico, né? Sobre o valor dele para a nossa história e o valor dele para o futuro econômico do município, para a diversificação das atividades do município, né? Que nós sonhamos aí que seja uma realidade. Eu destaco aqui na questão do orçamento e do plano plurianual que faltou as rubricas do Executivo, né, como nós tínhamos costume de ter todo ano, para dar até valor legal aos documentos em anexo, que não teve. Sobre as respostas do requerimento, o ofício da Câmara, né, tá virando piada, né, nós temos requerimentos aí há praticamente 2 meses sem resposta. A situação das APAES, né, que foi destacada aqui pelo deputado Diniz Pinheiro, eu acho interessante, senhor presidente, pensar aí junto com o doutor Adailton, para nós fazermos um documento em conjunto, todos os vereadores assinando, para ser encaminhado para o Ministério da Educação, porque o que eu vejo que existe uma intenção, né, de ser modificado na lei, o que para a APAE vai ser um prejuízo financeiro enorme, e para a própria criança que é atendida na APAE também. Né? Então, acho interessante a Câmara se envolver no sentido de valorizar essa instituição que nós já valorizamos. Vossa Excelência sabe disso, nos mandatos que já teve. Todo ano tem ajuda para a APAE, para a festa, a Prefeitura contribui para a subvenção. Acho interessante nas subvenções, senhor presidente, nós avaliarmos junto com o Executivo o valor das subvenções, né? Porque esse ano nós tivemos o mesmo valor para a Casa de Saúde, 12 mil. O ano que vem, 12 mil também. Então, eu acho interessante a gente já pensar num valor que vai ser mais ou menos aquele que nós aprovamos esse ano, que foi R$22 mil para a realização da festa. Quem sabe até mais do que isso. Não só com relação à nossa Casa de Saúde, mas também em relação ao Hospital de Pouso Alto, de São Lourenço,
para não haver, né, situações de questionamento durante a votação do projeto. E no mais, é isso mesmo, as mudanças na área de educação, a resposta aqui foi que nós já estamos acostumados, né, já estão sendo tomadas todas as providências necessárias, nós estaremos observando essas providências. Esse da subvenção, concordo com você também, que as coisas, tudo, o show vai subindo, o artista vai ficar com aquele preço toda a vida, então eu também concordo com você nessa parte. Uma coisa também que você falou que teve lá na escola, esse eu não fiquei a par, que nós estávamos... Foi à tarde, não sabia qual... Um também que me falaram, eu não fui, que fico satisfeito de ficar sabendo que teve uma feira cultural muito bonita na escola também. Parabenizo as professoras, quem organizou essa feira cultural também. Muito obrigado para eles, pelo amor que tem pelos alunos. Eu sei que são professora Luiz Helena, o Evaldo, então... Foi os professores, com licença, foram os professores do ensino, né, fundamental, do primeiro ao quinto ano, né? Que organizaram, então foram as crianças menores, mas estavam muito bem organizados, né? Então, parabéns mesmo à organização né, dessa feira. Outra coisa também, né? Gostaria também de dar, né, os parabéns para a organização da campanha antirrábica que houve no município, bastante cachorro e gato vacinado, né? Encerrou com chave de ouro, né? E também as crianças vacinadas de acordo, idosos, né? Todo dia. Mas a campanha antirrábica também está tendo sucesso, que está conseguindo atingir metas, né? Só os cachorros que continuam na rua, né? Isso tem que dar um jeito em todos os lugares, né? Impressionante. Não pode fazer uma associação de prefeituras para ver se captura os cachorros de rua? Lá em São Lourenço eu fui... Não pode mais carrocinha, né? Então, eu passei o ano passado, eu com o canhoto, até foi lá para eu ver se deixar um cachorro dentro no canil, eles não aceitam, nem você dando a ração, eles não aceitam mais. Então tá difícil. Que outra coisa que eu me lembrar aqui, eu esqueci. Gente, a próxima reunião nossa vai ser, por causa vocês estão vendo a obra ali, os caras pediram pra gente deixar a última reunião dia 30, para dar tempo deles modificar aqui a mesa, passar para lá e para cá, para dar tempo de prazo para eles mexerem. Vocês tudo de acordo, concorda com coisa, que alguns tiver contra, tudo a favor? Então tá beleza. A coisa que eu lembrei, todos estão convidados também para participar do 22º torneio leiteiro da Casa de Saúde ali, que puder ajudar a gente ali também, eu agradeço desde já. Não faço parte da diretoria, mas trabalho junto e estou à disposição a ajudar tudo que for preciso. Nada mais a ver na ser tratada, encerra essa reunião, convido a todos para a próxima reunião ordinária dessa Casa Legislativa, ser realizada o dia 30 de setembro de 2013, 19 horas, justamente por esse motivo da obra que está sendo feita aqui, então. E boa noite a todos. Boa noite.